Nossa primeira vez aqui palestrando no RP Summit. Eu sou o Vinícius, sou o diretor de marketing da Areco. Estou aqui com o Álvaro, CEO. Álvaro, por favor. Bem, boa tarde, muito obrigado por estarem todos aqui presentes. Vamos tentar passar para vocês um pouco da nossa visão sobre inteligência artificial na prática corporativa. Antes da gente começar, Álvaro, poderia trazer um pouquinho do discurso, o que a gente tem olhado em inteligência artificial e o que de fato, como a gente encara? Aqui, na verdade, a gente vai começar a viajar um pouco para coisas mais filosóficas aí, um pouco de história e passado, tá bom? O que a gente está vendo aqui, na verdade, é um quadro em que quase todas as questões que a gente vê da sociedade e da economia é verdadeiro. São os humanos construindo soluções para atender humanos, tá? Então a gente vê a inteligência artificial como uma ferramenta exatamente no meio, ok? Onde humanos constroem a ferramenta e os humanos aproveitam daquilo para algum desenvolvimento social ou individual, ok? Vamos explorar um pouco essa ideia aí mais para frente. Acho que resumindo seria isso mesmo, né? No final é um humano no começo e um humano no final. Pode ser como uma ferramenta, pode ser como uma plataforma. Inteligência artificial é uma história longa, né? É longa, na verdade é antes dessa data que está aí, mas tinha que dar uma data. Então, pegamos ali um pouco da ideia que veio na Segunda Guerra Mundial com Alan Turing, a gente vê o nome dele, mas teve outros antes dele, ok? Mas ele foi o primeiro que conseguiu fazer uma máquina, que essa máquina simulou raciocínios que ele aplicava para fazer a descriptografia de mensagens e achar chaves para conseguir transformar as mensagens dos alemães em algo que fosse um trunfo para quem estava no meio da guerra aí. Então, É é isso. replicar, né? É replicar o neurônio, né? É replicar o pensamento. Como é que eu faço isso em escala? Para conseguir algo. Era uma ferramenta. Na verdade, o lance é a lógica computacional binária, né? E se alguém mexe com programação aqui, if, then, else, case, em todas as linguagens vai pular um pouco nisso, tá certo? Sem afundar demais. Você consegue fazer muita coisa que simula uma lógica para um processo. Mas quando isso começa a ficar muito abstrato, ou quando o feedback que você retorna vai criar um novo processo que não tinha sido pensado nessa base de if-then, você precisa dessa lógica meio humana. Como é que funciona o neurônio? Como é que a gente realimenta que isso é verdadeiro, isso é falso? É essa emulação que a gente vê sendo construída ao longo dessa história toda. Ao longo desses anos, então, nessa história de invernos e verões, mais uma do ser humano, a gente vê que em 50 teve o teste de Turing, que é se o humano interage com uma máquina e não percebe que é uma máquina, logo então passou-se pelo teste de Turing. Teve a primeira IA conversacional em 1966. Em 74, um primeiro inverno que tem a ver com uma desaceleração dos investimentos, porque era uma promessa muito maior do que uma entrega. Os sistemas especialistas que eram mais baseados em if-then, que o próprio Álvaro comentou. Logo depois, mais um segundo inverno. Nessa época de 74 a 87, tivemos aí investimentos de US$ 1 bilhão naquela época, e era bastante, é significativo. Em 87, como eu dito, um segundo inverno, com uma desaceleração, porque prometiam muito e entregavam pouco. Em 97, com muita capacidade computacional, a IBM consegue ganhar de um campeão de xadrez. Em 2012, um renascimento do Deep Learning. Em 2016, uma startup do Google ganha em Go, que é um jogo chinês. Aí sim, com inteligência artificial, muito sobre Deep Learning. 2017, Google traz com o seu artigo All You Need Is Attention, que é uma referência inclusive à música All You Need Is Love, dos Beatles, com a tecnologia de Transformer. Em 2020, o GPT, que é o chat GPT que explodiu na boca do povo, garante aí, comprova a scaling loss, que tem a ver com o aumento da capacidade computacional e a entrega efetiva da tecnologia. É engraçado e vale pontuar que o GPT, o T é exatamente a tecnologia Transformer que o Google trouxe, então a própria indústria conversa toda hora um player com o outro. Em 22, ChatGPT com 100 milhões de usuários e a primeira vez que produto é um produto de massa, tem receita real e uso diário.
5% pagam e 80% envia 3 mensagens no dia, que é nada. Em 24, o modelo aberto do DeepSeek chinês iguala ao modelo fechado de mercado. E em 2025, a gente vê aí um capex de 400 bilhões de dólares das grandes corporações. Esses 400 bilhões de dólares das grandes corporações não é de fato apenas no modelo. Ele tem muito a ver de ser na infraestrutura. Então, essas grandes empresas de tecnologia, elas têm entrado com investimentos em energia, em infraestrutura mesmo, em data center. Então, a gente está olhando aí, todas essas empresas, elas estão relacionadas à hospedagem dessa plataforma. A gente inclusive, coisas recentes, não sei se vocês viram aí na União Europeia, falando assim, puxa, a gente não devia ter saído do modelo da energia nuclear, vamos voltar para a energia nuclear. A gente olhar para os Estados Unidos, existem muitas empresas, inclusive startups, e modelos de micro-usinas, ou seja, são coisas menores, seguras, e está se investindo bastante nessa linha. Por quê? Porque a inteligência artificial, ela hoje, no que a gente está vendo, ela é altamente consumidora de recursos computacionais. Então, você tem que meter muita capacidade de processamento. A NVIDIA, que não está aqui no quadro, é uma das grandes criadoras e motivadoras dessas tecnologias. Assim, não é só ela, mas é uma das, né? Então, inclusive, quem também recebe bastante da parte desse dinheiro vai para ela. Muito dinheiro e também investe em startups. Então, existem startups específicas de data center, de resfriamento, de energia nuclear e um monte de coisas aí específicas para aumentar a performance, e começa uma briga dos grandes aí, quem vai chegar na frente, né? É uma indústria se abrindo, né? Mas vale muito ressaltar que todo esse gasto, ele vem se adaptando a um discurso. Inicialmente, o próprio Google trouxe que o risco de investir abaixo era maior do que investir acima. E em 2025, no release de resultados da Meta, o Zuckerberg disse que no pior dos cenários, o que eles anteciparam foi a capacidade de oferta por alguns anos. Mas o ponto é, não só eles, outros players também. A questão do modelo em si, antes agora a gente estava vendo um custo de projeto total, agora a gente está descendo num centro de custo. Um custo de um modelo, ele vem crescendo exponencialmente. GPT-3 custou uns 4 milhões de dólares. O Llama, que é um modelo aberto da Meta, custou uns 500 milhões de dólares. E esse custo a gente está falando, Alba, de hardware, de pesquisa e desenvolvimento, de muita gente fera que sabe o que faz, que tem determinação, custo de energia, especificamente como centro de custo do modelo. E uma coisa assim que é radical, o mundo do open source, né? Se a gente pegar o Llama ele está como open source, sim, né? Então ele tem um impacto brutal exatamente por isso. Ele comoditizou algo que não era tão comoditizável, tá certo? E não é só o Llama, tem diversos surgindo e todo dia é um festival de coisa nova saindo. São centenas de milhares ou milhões de pessoas muito inteligentes no mundo inteiro criando e trabalhando diariamente. E é claro que é muito importante essa visão do compute, né? A capacidade de computação. A gente tem ganhado muita escala, e esse é um papel, inclusive, que o Álvaro trouxe da NVIDIA, de players que se colocaram à frente e disponibilizaram quase uma plataforma mesmo para essas empresas operarem. Uma coisa que também vai mudar um pouquinho no cenário, e aqui ele já vai detalhar esse assunto, né? É que começa a haver uma especificidade de onde eu vou aplicar aquela IA, onde eu de fato preciso de um poder computacional brutal, porque é quase uma AGI, não sei se todo mundo sabe o que é AGI aqui, mas é uma inteligência artificial genérica geral, que aí é qualquer coisa do conhecimento você pode perguntar. Isso precisa que você tenha modelos brutais com acesso a dados brutais, que é muita coisa. Exato. Só que a gente talvez não precise de tudo isso em todas as situações. Então você pode procurar um hardware não tão poderoso, mas eficiente o suficiente para aquela missão a que ele se destina. Então isso também deve mudar ao longo aí de não muito tempo a velocidade de consumo computacional. A questão que o Álvaro mais trouxe aqui é qual modelo eu uso o quê. Mas é fato que, no geral, os modelos eles convergem para um cenário de commodity. Um bom exemplo disso é se a gente for olhar para a Apple. A Apple, por exemplo,
ela ano passado fechou com o ChatGPT, esse ano já mudou para o Gemini, no próximo ano pode mudar para um Claude. Assim, a velocidade de, opa, troquei o modelo é muito rápido, né? E é um bom modelo, porque a própria Apple tem caixa para começar uma corrida dessa, mas não corre. Deixa os outros correrem. E a gente vê numa visão de mercado que os modelos, né, abertos e fechados, eles têm tido um declínio, né, na diferença de performance de diferentes aplicações. Na revista Stanford AI Index, né, eles comparam modelos abertos com modelos fechados e a diferença em diferentes cenários, né? É programação, perguntas, lógica de matemática aplicada, ela tem caído, né? E a diferença entre o primeiro e o segundo modelo é de 0,5%. Então, se alguém chega lá no momento 0, no momento 1, para chegar lá de novo, é muito rápido. Então, nesse cenário todo, para cada nova plataforma, são 80 anos de história de humanos tentando revolucionar essa indústria, de batendo em pedra, e para toda nova plataforma a gente esquece quantas falharam, quantas ideias foram para o lixo, quantas startups faliram, e a vida continua. Vamos falar um pouquinho, Álvaro, do outro lado, do humano. Tá escrito aí, somos nós. Somos nós que fazemos tudo isso. Somos nós que construímos essa tecnologia como espécie, né? Aqui é um quadro só para rememorar o quanto a gente tem evoluído. Inventamos a roda, matemática, química, física, conhecimento, o idioma que a gente utiliza, o nosso idioma é o acúmulo de conhecimento da fala e da escrita ao longo de séculos, ok? A gente está falando que esse conhecimento está sim sendo reaproveitado no mundo da IA, mas como a inteligência de digitalização disso. Não podemos esquecer que a IA é uma emulação do pensamento. Na verdade, são algoritmos matemáticos que vão me dar a estatística ou probabilidade daquilo ser verdadeiro ou falso, ok? E isso é o que representa, né? É o agronegócio, é o humano fazendo isso, é o Brasil como exemplo, né? Somos nós como espécie transcendendo a vida, inclusive em sociedade. E é o que mais a gente procura, inclusive na Areco, né? O que tem valor? É o humano bem intencionado, aquele que sabe o que quer, que tem paixão pelo que faz, que quer ir além, que quer construir. Recentemente uma mosca, conseguiram mapear o cérebro de uma mosca, né? Quem fez? Foi um humano bem intencionado, que está pesquisando, que está envolvido com aquilo, que tem liderança e propósito, que quer ir além, que tem criatividade para ultrapassar o limite daquilo que definiram como dogma para ele, né? E o humano tem características que a IA não emula, ok? Então, se a gente falar de fé, empatia, emoções, criatividade, se eu falar para a IA, IA, constrói coisas para mim, ok, mas quem é que toma a decisão se aquela construção é a que vai de fato ser eleita para ir para o mercado, para resolver uma solução? Então está cheio de camadas que ainda são os humanos, e eu acredito de verdade que continuará por muito tempo, mesmo com a AGI, ok? Que vão estar na liderança e propósito desta... Se chegar, né? Vai chegar, mas quando chegar. E só recapitulando, pessoal, então aqui a gente está falando de inteligência artificial do lado humano. E por que a gente uniu esses dois pontos? Porque a gente está falando de uma prática corporativa. E uma prática corporativa, sim, envolve o lado relacional humano, né? É isso que se trata. E tem muito a ser construído entre o humano e a inteligência artificial. Agora vamos para um lado que importa, né? Como a Areco. Não só os outros, mas a Areco com o seu principal produto, o ERP, né? Tem toda a inovação que já existe, ela precisa conectar com aquilo que existe. Ou seja, toda inovação que chega para disruptar, ela precisa se conectar com aquilo que já existe segmentado dentro das empresas. Então basta criatividade, um lado humano, para conectar isso. O que a gente está falando agora é a questão de atender uma necessidade, ok? Então existe a necessidade que a gente conhece, de se vestir, de se alimentar, tomar água. E dentro de uma empresa que tem um papel social muito importante, ou seja, é a empresa que materializa muitas das ideias e da necessidade de construção de coisas que a sociedade precisa, ok? É através das empresas que a gente faz essa troca social. Então as empresas têm um papel social.
E elas, para conseguir ser geridas, elas têm uma infinidade de necessidades. Controle contábil, controle fiscal e vai por aí afora um monte de detalhes. E aí, nesse cenário, onde a gente precisa lidar com uma organização humana, eu trago aqui até um exercício para vocês. Isso aqui, pessoal, tem a ver com aviões ingleses na Segunda Guerra Mundial e os generais ingleses estavam utilizando dos aviões que voltavam da guerra para fazer amostras de onde era perfurado o avião. E durante esse cenário, né, eles falaram, bom, eu preciso reforçar o meu avião para que ele volte e tenha uma duração maior na guerra. E aí, de vocês aqui presentes, aonde que vocês apontariam que é preciso ter um reforço na blindagem? Senão o avião não Qual decola. o lugar para fazer blindagem aí? Alguém aí? Vamos aí, turma. Na asa? O problema é que ele chegou, bastou um matemático para chegar no clima e falar, vocês estão olhando a amostra errada. Por quê? Vocês estão olhando o avião que voltou da guerra. E o avião que ficou na guerra? Então, a parte onde deveria ter o reforço era completamente o oposto daquilo que se esperava daquela amostra. O mesmo vale para as iniciativas de IA. Muitas das iniciativas de IA dentro da prática corporativa têm dado errado. E por que tem dado errado? Porque essas empresas, num total aqui na pesquisa da McKinsey, de 1993 empresas de 105 países, apenas 6% tiveram algum impacto significativo no EBIT, lá no final, no resultado do projeto. E por quê? Porque justamente essas empresas conectaram ao fluxo de dados. Elas foram e resolveram problemas usando o RP como center. E aí que chega o nosso principal ponto aqui. A complementariedade. O que é um RP? Eu sei que a gente está numa feira que fala de RP, tá certo? RP é exatamente a ferramenta que vai permitir a gestão e o crescimento de negócios de forma estruturada e controlada. Gerir uma empresa é tomada de decisão contínua e disciplina. Não existe empresa sem disciplina, certo? E a gente tem uma série de atos regulatórios, sejam eles jurídicos, legais ou fiscais, contábeis, ok? O RP ajuda a integrar todo esse tecido, a fazer com que o mundo da administração seja mais fluido, mais controlado e seguro. Com experiência. Experiência. Muita experiência, com tudo mais consolidado. Então, a AI vem para aprimorar essa experiência e construir uma base sólida. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga que a vantagem competitiva para a prática corporativa, ela não está nos grandes modelos, ela sim está nos fluxos que estão controlados, no ambiente já validado, nas regras de negócios, em micromodelos específicos. Mas nada adianta falar disso tudo se a gente não falar sobre o papel da instituição. Porque corporatividade tem a ver, a prática corporativa tem a ver com instituições se relacionando, né? Um caso aqui bem legal é o dessegredo industrial. Álvaro, traz esse caso para a gente. Prada. O que a gente vê é uma certa ansiedade, um pouco do FOMO, Fear of Missing Out, de eu tenho que aplicar IA, eu tenho que pegar IA. Eu já vi empresas pegando o banco de dados, restaurando o banco de dados e metendo lá um chat GPT, ou Claude e tal. Cara, teu dado está público. Por mais, não, é uma conta privada. Não é, você está no servidor dos caras retroalimentando aquilo sem parar. Mudou o termo e condição, Tá certo? acabou. Ué, o Facebook não diz, não, fique em paz aí, vem um festival de propaganda para cima de você. É o universo que a gente está vivendo, ok? Então, é importante a segurança, o que pode ser público e o que não pode ser público, né? Aqui A imagem da empresa pode ser ferida por isso. sim, é uma instituição, então até as grandes instituições acabam falhando. No caso, a Samsung teve o código-fonte vazado 3 vezes em um único mês para o ChatGPT, né? Teve uma reação de mercado, as grandes, a Apple, JP Morgan, Goldman Sachs, eles baniram AI públicas, mas não significam que eles baniram AI. Eles baniram eu estar vazando informação para Deus e o mundo, né? E a inovação, sim, de fato, ela vai correr mais rápida do que a capacidade das instituições de acompanharem esse volume de informação. E é aqui que a gente acredita, né, que a soberania das instituições não é negociável, né? Um ERP como o Versace,
ele traduz isso, né? A Areco tem aí mais de 3 décadas de experiência em RP, levantamento de aderência, requisitos, vários mercados, e a gente tem uma crença daquilo que a gente já falou, ou seja, é um trabalho estruturado, contínuo, que está cheio de regras, que continuam na IA, na nossa opinião. Eu tenho certeza que você não vai querer vazar a engenharia do seu produto, né, que você guardou com tanto carinho. Então, o que a gente acredita? A gente acredita que existe um silo de dados sobre o controle da instituição, onde quem acessa, por que acessa, onde roda, em um perímetro institucional que respeite a regra de negócio, as permissões, o processamento local, a proteção dos dados, o respeito de contas corporativas, inclusive permite auditoria, né? E é aqui que a gente sustenta. E o mercado cada vez mais complexo é difícil de navegar. E a gente defende que a liberdade ela precisa ser da operação e precisa, independente da estrutura do mercado, tá difícil ou não. A gente não quer que a tecnologia fragmente a instituição. A gente quer que ela promova a instituição. E se você quer acompanhar esse cenário, liderar junto, vem visitar a gente, conversar com a Areco, estamos à disposição. Ok? Aí está o nosso slide, se alguém quiser pegar o QR Code, obrigado. Eu normalmente falo muito, mas eu tentei ficar quieto. Não mostro. Tempo apertado. Alguém tem alguma pergunta que queira fazer? Tá, a questão é a verticalização da infraestrutura. Se eu conversar um pouquinho sobre a nossa experiência Areco, a gente está adotando isso que você falou. A gente está investindo numa infraestrutura proprietária para ter um controle um pouquinho mais rigoroso, para não utilizar só chamadas de API com LLMs externas. A gente usa diversos agentes, construímos agentes, temos um orquestrador de agentes construído pela gente. Tem um balanceamento de carga entre o hardware para poder fazer esse processamento. Então, às vezes, a gente usa um cara mais pesado para fazer treinamento, depois joga para um cara que não é tão pesado, mas já tem uma base treinada para ele responder mais rápido. Esse é um modelo que a gente acredita interessante para o mundo das empresas, ok? Isso pode estar na tua estrutura proprietária ou isso pode estar num cloud que é teu controle, né? Se a gente começar a abrir para o mundo... O problema de estar no cloud não é que estar no cloud está público, não é verdade, tá bom? Mas eu abri para outras ferramentas que se alimentam exatamente disso para ficar cada vez melhores, esse é algo que eu acho que as empresas devem tomar cuidado. Que é inclusive uma das falas do fundador da Oracle, né? Eu tenho valor porque eu estou sentado em dado proprietário. Então, mas calma aí, amigo. O dado é proprietário, né? Não é livre e aberto. Respondi. Alguém tem mais alguma pergunta? É muito semelhante ao que eu acabei de responder para ele. Ou seja, se eu estou usando modelos que usam um poder computacional que está compartilhado e faz o mesmo banco de dados, que a inteligência artificial, o que é? Você dá a informação para ela, ok? Ela pega aquela informação, faz uma conta matemática com aquele negócio, aí quando você pergunta, ele tem uma similaridade, não é tão... Uau! Ele entende português. Não, ele não entende português. É como se fosse assim, uma emulação de entender português. Se ele lê muito... Então, quanto maior está essa banco de dados, ok? Mais eficiente ela tende a se tornar. Então, quando você usa uma API pública, ChatGPT, Claude, etc., você está sim retroalimentando o modelo, mesmo que ele diga, não está. Está retroalimentando o modelo. Pode até ser que dados privados eles podem, no momento, não passar, mas vai acontecer aquilo que você viu acontecer na Samsung. Código vazou, virou público, tá certo? Não sei se alguém conhece aqui um negócio chamado Stack Overflow, conhecem? Ok? Stack Overflow é uma plataforma usada por programadores para pesquisar coisa, é sensacional, muito legal e tal. Ela está correndo o risco de quebrar. Não sei se vocês sabem. Por quê? Porque o pessoal não está mais procurando lá e ele pensando e ele olhando, ele vai lá no ChatGPT. Isso quer dizer que o ChatGPT já pegou todo o conteúdo do Stack Overflow. Pegou tudo, entendeu? Então, se a gente não quer que o nosso dado privado, se a gente acha a nossa carteira de clientes importante, se a gente acha a nossa engenharia de produtos, a Coca-Cola acha importante a fórmula dela, então não põe público, cara, deixa fechado. É contigo. Tudo bem? Obrigado, pessoal. Agradeço. Muito obrigado, gente. Obrigado.